Eu quero convidar o pastor Elvis a subir já. Nós já queremos ouvir, receber. Receba o homem de Deus com uma salva de palmas. Aplauda ao Senhor na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. O pastor Elvis está perguntando, será que ele está forte para abrir a garrafa? Conseguiu. É um abençoado. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo. Muito obrigado pelo coração amoroso que ele tem. E porque tudo isso é fruto da vida que ele tem na tua presença. Que nessa manhã, Pai, essa última palavra que ele vai nos trazer aqui na conferência, seja uma palavra que impacte os nossos corações e nos ajude a ir além. Nós queremos ir além, mais profundamente contigo, mais profundamente na visão do MDA, mais profundamente na conquista das cidades para ti. Fala conosco, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Você já olhou na bolota dos olhos do seu irmão nessa manhã, queridos? Vai ensaiando e se preparando, porque lá no céu nós vamos viver isso todos os dias, amém? Então olha na bolota dos olhos do seu irmão, seu vizinho, e diga: qual é o segredo dessa beleza toda? Diga para ele: é Jesus. Para esse Jesus que te faz cada dia mais bonito, e que é verdade mesmo, amém? Dê uma forte salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção. Queridos, eu digo para você que vocês estão muito de parabéns. E eu posso ver em vocês muitas coisas que nós vivemos ali em Santarém, sabia? Então é empolgante, né? Poder ver em vocês tudo isso e relembrar de tudo que nós passamos ali em Santarém. E primeiro veio a grande conquista da igreja local, e depois Deus começou a falar: olha, eu quero usar vocês em muitas outras terras, em muitas outras cidades, em muitos outros estados, neste país, em todo o mundo. E queridos, e nós então começamos a viver essa nova etapa. E dentro dessa nova etapa, nós podemos ver a importância de assumirmos o nosso papel de profeta, amém? Vira para o homem que está do teu lado aí, ou para a mulher. Para o homem você vai falar sacerdote, né? E profeta. E para a mulher você vai falar sacerdotisa, amém? Então diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: você é um profeta de Deus. Sabe, queridos, nós fomos compreender mais isso depois que nós fomos tirados da nossa terra, do nosso acomodismo, para começar a conquistar outras terras. E nós vimos a importância de assumirmos o papel de um verdadeiro profeta e de uma profetisa, amém? Eu quero falar hoje sobre a visão dos ossos secos, amém? Que está em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1 ao 14. Você pode abrir sua Bíblia? A palavra de Deus no versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou ao Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos secos.
e me fez andar ao redor deles. Você pode baixar um pouquinho, querido, o meu retorno aqui no palco, por favor? E diz mais: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza. Tá legal agora, graças a Deus. Profetiza sobre estes ossos, e diz eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E diz mais: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como? Se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e dizer ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois como ele ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, e eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Enquanto eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fizer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei e o cumpri, diz o Senhor. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos falando do profeta Ezequiel, não é isso? Por que Deus teve que vir até esse profeta e, de uma certa forma, restaurar o ministério dele, reavivar o ministério dele? Primeiro, querido, porque esse profeta, infelizmente, sofreu muitas decepções. Antes dele estar nesse estado, o profeta Ezequiel, há uns 630, 650 anos antes de Cristo, ele passou por uma experiência muito trágica, porque o exército babilônico, comandado pelo Nabucodonosor, fez uma investida em Israel, aonde ele matou muitos israelitas e quase destruiu a cidade. Ele conseguiu, no primeiro ataque a Israel, enfraquecer toda a estrutura de Israel. E no segundo, querido, foi pior ainda. Nabucodonosor investiu de tal forma que destruiu Israel e fez, querido, sabe, uma grande matança.
Mas no primeiro ataque, Nabucodonosor fez muitos reféns. Ele saiu catando muitos jovens e levou esses jovens para a Babilônia. E o profeta Samuel era um dos que foram levados. E o profeta Samuel, ele começou, querido, a se entregar ao dia a dia, sabe, aqueles se entregar àquele povo, esquecer da sua cultura, esquecer da sua fé, e até de esquecer de quem ele era diante de Deus. Isso é um alerta para nós, sabia? Querido, não é porque nós vamos para outras terras que nós temos que perder os princípios mais importantes da nossa vida espiritual. Não é porque nós vamos para outras terras que nós vamos perder e negligenciar o cargo, a responsabilidade que Deus nos deu. Se você é profeta nessa terra, pois você precisa ser profeta aonde Deus te enviar. Amém? Vira para o seu vizinho, catuca ele, olha na bolota dos olhos dele, diga para ele: você precisa exercer o teu chamado de profeta aonde Deus te enviar. Amém, querido? É naquela rua lá do bairro tal. Seja profeta naquela rua do bairro tal. É na cidade do estado do Espírito Santo. Seja profeta lá, querido. Não caia na conversa cultural do diabo e do mundanismo. Deus veio exortar esse profeta, porque infelizmente ele estava já a parte e concordando com as mentiras do diabo. Por quê? Porque a sua terra foi perseguida, destruída, o seu povo também, e ele ficou na inércia, não conseguiu agir. Esqueceu, querido, que ali onde ele estava, ele poderia ser grandemente usado por Deus. O Senhor então se manifesta a Ezequiel, e de uma certa forma Deus estava muito triste com ele, querido, porque Deus queria que ele olhasse para a sua terra e para o seu povo diferente. Sabe, não é porque Nabucodonosor foi lá e destruiu aquela terra que ela não iria prestar nunca mais. Não é porque Nabucodonosor foi lá e destruiu aquele povo, o seu povo, sabe, querido, que Deus não seria mais poderoso para erguer aquele povo de volta. O profeta estava totalmente, querido, dominado por um engano satânico. Mas Deus então veio motivá-lo e de uma certa forma corrigir, amém? Há 3 aplicações para esse texto. Vamos ver essas 3 aplicações? A primeira delas é para a nação de Israel, que são ossos secos, espalhados por todas as terras, numerosos e secos, sem vida de Deus. Por que Israel foi destruída? Porque não estava o quê? Servindo a Deus de coração. Toda vez que Israel, querido, falhava para com Deus, Israel se tornava presa fácil para os inimigos e vulnerável na mão desses inimigos. Eu quero também te alertar, profeta, quando você não está vivendo esse relacionamento profundo com Deus, você se torna o quê? Vulnerável. Então, queridos, olha o que nós ouvimos antes. Vamos ter intimidade com Deus e nunca sair da presença dele, amém? Israel falhou
e cometeu esse pecado, esse erro. Por isso, foi perseguido e espalharam-se por toda a terra. Segunda aplicação é que somente a pregação de Jesus, soprada pelo Espírito Santo, é a solução para a salvação do povo judeu. Sabe, querido, a palavra de Deus diz que há um sinal de alerta para o mundo. Porque de fato, os israelitas, queridos, estão espalhados pelo mundo. E quando esses judeus começarem a voltar para Jerusalém, a Bíblia diz que é um grande sinal da vinda de Cristo. Então quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Terceira aplicação é que o povo escolhido de Deus, na antiga aliança, vai se levantar poderoso e habitar em sua própria terra, frutíferos e cheios de quê? De vida. Deixa eu te falar, querido. Nós estamos falando aqui da Nova Jerusalém, amém? Porque essa antiga não ficará pedra sobre pedra. Mas a Nova Jerusalém já está sendo preparada, trabalhada, estruturada por Deus, para que eu e você venhamos morar nela, amém? Queridos, todavia existe para nós uma outra aplicação desta visão, ainda mais importante, que são as pessoas em nosso meio, em nossa comunidade, que ainda não conhecem a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus está te treinando aqui nesta casa, porque Deus acredita em você, e a qualquer momento, Deus vai te enviar, amém? Ou pelas ruas desta cidade, ou pelos bairros dessa cidade, ou para outras cidades, para outros estados, e eu te digo, para outros países. Mas você não pode esquecer, querido, que você é um profeta de Deus, que você é uma profetisa de Deus, que aonde Deus te enviar, você vai precisar o quê? Profetizar. Sabe, querido, quando nós começamos o trabalho em Santarém, muitos falavam para nós: vocês não vão conseguir. E primeiro, olha só, amaldiçoada que é essa cidade. Olha só, querido, isso nós estamos ouvindo da boca de crentes. Querido, no natural, era realmente complicado. E eu posso entender o profeta Ezequiel. Só um dia que eu desci a rua do comércio, do mercado modelo que tem lá em Santarém, descendo aquela rua que era longa, e ali tinha muitas boates, você está entendendo? Bar. Foi possível contar 17 mortes. Tinha 17 mortos ali. Eu lembro que teve alguns que eu até chutei, o cara estava todo duro já. Um com a faca enfiada, outro com vários tiros na cabeça. Era uma coisa horrível. E eu lembro que eu ainda era adolescente, eu tinha uma banca que eu comprei, um comércio lá nesse mercado modelo. E eu desci ali, eu falava: meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Morria tanta gente que o ML não dava conta. Às vezes a pessoa ficava lá horas, só iam tirar os mortos 9 horas, 10 horas da manhã. Por quê? Porque não tinha espaço no ML para colocar tanta gente morta. Porque Santarém era uma currutela de garimpo, querido. Tudo quanto é bandido, tudo que não prestava, você está entendendo? Dos garimpos, vinha para onde? Santarém. E ali era um índice terrível de prostituição. Sabe, uma cidade tão pequena para ter tantas gangues, um matando o outro. Querido, no natural era terrível.
Mas para que existem os profetas de Deus? Para profetizar. Queridos, Santarém era um vale de ossos secos. Era uma multidão de mortos, espiritualmente falando. Pessoas que estavam longe do propósito e dos caminhos de Deus. Mas Deus mudou a história. Por quê? Profetas e profetisas se levantaram ali para mudar a história. Deus está levantando profetas e profetisas para mudar a história de Cosmópolis, amém? Para mudar a história dos vales de ossos secos. Sabe, queridos, nós começamos a profetizar naquela cidade, que seria uma cidade de paz, que seria uma cidade aonde todas as pessoas, todas as famílias iriam se prostrar aos pés do Senhor e adorá-lo. Sabe, queridos, a cidade de Santarém, da cidade mais violenta, uma das mais violentas do nosso país, se tornou uma das cidades menos violentas desse país. Se você olhar no Google e puxar lá, você vai ver o nome de Santarém. Hoje você chega em Santarém e a atmosfera, querido, é uma atmosfera de paz. Não é isso, pastor Daniel? Aonde você entra, num comércio ali, numa loja, a metade é evangélica e a outra metade já é quase evangélica. Queridos, é lindo viver isso. Mas por que, queridos? Os profetas se levantaram e não aceitaram, sabe, fazer parte da inércia, e não aceitaram acreditar nas mentiras do diabo. Deus nos tirou dali e nos levou para Fortaleza. O capeta é o mesmo. Chegamos em Fortaleza, os primeiros cristãos e pastores e líderes que foram nos conhecer, falaram: o que vocês vieram fazer aqui? Pai, nós viemos ganhar alma, fundar igrejas para a glória de Deus. Vocês nem sabem. Aqui é um cemitério de pastor e eles ainda fazem aqueles dramas. Credo, cara. Aí o diabo, para querer enfeitar mais o negócio, eu cheguei lá, não consegui comprar carro logo, né? Eu andava de Topic, de ônibus. E quando eu entrava no ônibus, querido, estava aquele monte de gente com tecinho na mão. E o santinho do Padre Cício, a imagenzinha. Eu falava: rapaz, esse capeta é muito mentiroso. Eu lembro que teve uma reunião que o pastor Eibe chegou e falou assim: queridos, vocês acreditam nisso que esses pastores estão falando? Nós olhamos para o pastor Eibe e falamos: pastor, você nos conhece. Nós não estamos acreditando nisso. Eu lembro, querido, que nós fomos visitar um pastor de uma igreja no centro de Fortaleza. E antes de começar o culto, ele nos chamou no seu gabinete pastoral. Entramos, né? E aí, sentamos lá e ele perguntou: mas sim, queridos, o que vocês vieram mesmo fazer em Fortaleza, no Ceará? Nós falamos: querido, nós viemos aqui fundar uma igreja poderosa. E nós queremos em 3 anos ter 3.000 pessoas. Para que nós falamos isso? O pastor olhou assim, nós ficamos olhando para ele. Por que ele está rindo? Ele falou: queridos pastores, tem algo a falar para vocês. Eu estou aqui há 29 anos. E eu sou um pastor bem sucedido.
A minha igreja tem 175 membros. Quanto? Aí a vontade era nossa de rir muito. Mas queríamos ser éticos e temos que respeitar todos. Nós ficamos aguentando ali. Nós pensamos assim, só um setor nosso tem mais do que isso. Amamos muito aquele pastor. E começamos o nosso trabalho aqui. Não nem deu 3 anos. Já estávamos beirando os 3.000 pessoas. Aquele pastor apareceu em uma das nossas reuniões pastorais, chorando. E ele falou: me perdoe. Um dia eu tive a oportunidade de ouvir vocês, acreditar em vocês e trabalhar em parceria com vocês. E eu não fiz isso. Queridos, hoje vocês já estão beirando os 3.000 que vocês falaram. E a minha igreja regrediu. Só tem 130 membros. Vocês me deixam e permitem eu estar com vocês a partir de agora? Nós falamos: querido, é tudo que nós queremos. Vem conosco, queremos servir. Esse pastor já está com uma igreja de uns 700 membros. Em tão pouco tempo. Não tem 3 anos. Queridos, não deixe Satanás te enganar. Não deixe essas mentiras te envolver. Você é um profeta de Deus. Você é uma profetisa de Deus. E foi Deus que te enviou ali. E Ele está falando: profetiza, profetiza, profetiza. E você verá os milagres de Deus. Aleluia! Aplaude e glorifica ao Senhor. Não aceita o engano. Ah, pastor, você não sabe. É porque lá em casa a coisa é difícil. Querido, tudo é difícil nessa vida. O que é fácil não presta. Começa com a larga avenida que vai para o inferno. A Bíblia diz que o caminho para o céu é estreito. Então eu tenho que entrar em forma. Não caia nessa mentira do diabo. Sabe? Tua família, porque tem um que é drogado, tem um que é alcoólatra, tem um que é enfermo, tem um que não sabe. Começa a profetizar. Eu já não vejo, não tem drogado nenhum na minha família. Tem, mas era fulano. Não tem não. Porque Deus vai fazer esse osso seco se tornar num grande soldado. Começa a profetizar para você ver. Começa pela sua casa, meu irmão. Você vai ver e ter a alegria de ver toda a tua casa aos pés do Senhor. Tem osso seco na minha casa, pastor? Tem um vale de osso seco na minha casa? Tem um vale de osso seco na minha família? Quem é o profeta lá, querido? Para de ficar atrás. É que tem um profeta. Antigo Testamento já passou, viu? Que tem um profeta lá, eu não sei onde que profetiza. Eu vou até ele. Para com isso. Você é o profeta. Você é a profetisa. É você quem Deus quer usar. É você que foi levantado ali. E Deus quer fazer a mudança através de você, amém? Diga para o seu vizinho assim: pare de buscar outro profeta. Assuma o teu chamado e profetiza.
Amém, queridos? Olha só, as pessoas não convertidas são como ossos secos, numerosos, dizem o quê? Dentro de Cosmópolis tem muito ainda? Hã? Já está começando a profetizar, tá vendo aí? Mas no natural, sabemos que tem muitos, né? Mas quem foi que Deus escolheu para profetizar sobre Cosmópolis? Só vocês 5 aqui? E os outros? Cadê os outros? Está aumentando. Aleluia, lá atrás tem um bocado. Parabéns. Deus está escolhendo você, meu amado, para profetizar sobre os vales de ossos secos de Cosmópolis. Para profetizar sobre os vales de ossos secos da tua cidade. E mudar a história deles. É verdade. Eles são muitos. Eles estão muito secos. Eles não têm carne ou formosura. Por quê, querido? Estão perdidos, longe dos caminhos de Deus. Eles não têm espírito ou medula. Tutano. São carnais. E ocos, vazios. Eles não têm iniciativa ou poder de locomoção em direção de Deus. Eu quero que você saiba, querido, que nenhuma dessas pessoas irão até Deus, se você, como um profeta, como uma profetisa, não abrir caminho. Ninguém deles irão até Deus se você não profetizar. Deus não trabalha só. Ele trabalha em parceria comigo e com você. Por isso, querido, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Amém? Então, entenda que essas pessoas precisam de você, profeta. Precisa de você, profetiza. E você precisa profetizar para que o milagre de Deus aconteça. Amém? Na vida dessas pessoas. Olha só, a pregação é o instrumento que Deus usa para despertar os perdidos. Sabe, querido, Deus tem te treinado e capacitado você nessa casa, amém? Através das células e do discipulado, você tem crescido no conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o único meio que vai impactar esses corações e abrir portas e caminhos para que eles possam chegar a Deus. Por isso, querido, o trabalho que você tem feito na sua célula, quantos líderes de células nós temos aqui? Tem sido tão importante, amado. Algumas vezes talvez Satanás tentou até te desanimar. Talvez Satanás, junto com a pressão mundana, tentou falar para você: olha, desista disso, fecha as portas, vai viver a tua vida. Não aceita essa mentira. É através do teu lar. Sabe, queridos, que tantas vidas estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade, a liberdade para esse povo, para esses vales de ossos secos, está onde? Aqui. E você, querido, toda semana tem levado tantas vidas preciosas conhecer essa palavra. Sabe? Não deixe Satanás te enganar.
abra as portas da sua casa, para que a palavra de Deus seja pregada, e que os vales de ossos secos venha de fato ter um encontro com Deus, e se tornar soldados poderosos, para fazer parte da tua equipe, amém? Que vai se multiplicar cada vez mais, entrando em cada rua, em cada beco, em cada bairro dessa cidade, para a glória de Jesus. Então, assuma o seu papel de profeta e de profetisa, amém? Leve a palavra de Deus até essas pessoas. Enquanto o homem de Deus profetizava, os ossos começaram a se mover. Sabe, querido, se você fizer o teu papel e começar a profetizar, Deus vai operar. Os ossos vão começar a se mover. Interessante. Eles começaram a se mover, mas para as coisas certas. A palavra de Deus diz que osso começou a se ligar a outro osso, mas que era o quê? De si mesmo. Quando você começa a profetizar, os ossos, queridos, começam a se mover. E esse mover começa a levar eles a buscar cada vez mais a presença de Deus. Amém? E eu quero te garantir que se você não parar, eles serão verdadeiros soldados de Cristo, pronto para fazer uma grande diferença. O teor da mensagem tem que ser o quê? A pura e genuína palavra de Deus. Não mude nem um tio. Ainda que você tenha tanta habilidade, tanta capacidade, querido, eu quero falar para você, a tua grande habilidade, a tua grande capacidade, não vai trazer mudanças. No processo de restauração, de transformação de uma vida, você tem que depender do Espírito Santo de Deus, amém? Então, cuidado, para você não impedir o processo do Espírito Santo, querendo o quê? Conduzir aquela pessoa pelas tuas habilidades. Deus tem nos ensinado tanto, querido. Mas toda vez, né, pastor Luiz, que a gente sobe no púlpito, dá aquele frio. O banheiro está longe. Ai, se voltasse o tempo do pinico. Ainda mais tomando essa água tão deliciosa que coloca aqui pra gente. Queridos, é porque nós não dependemos de nós mesmos. Nós dependemos do Espírito Santo. No processo de cura e transformação, querido, deixe o Espírito Santo de Deus operar. Deixe o Espírito Santo fazer a obra. O que o Senhor quer é que você só profetize. Quem faz o resto é o Senhor. Deixe o Espírito Santo fazer o resto. Só profetize. Tem muito pastor, meu irmão, desesperado, trabalhando muito, pagando um preço. Temos que se esforçar? Temos. Mas o nosso esforço, querido, tem que ser somente a nossa parte. Amém? Você entendeu o que eu estou falando? Temos que nos esforçar sim para fazer a nossa parte. Porque o Senhor diz que nós temos que ser fiel no pouco. E no muito, é Ele que coloca. O muito, é Ele que faz. Sabe? Em Santarém, em Fortaleza, agora, Sorocaba ali, querido. Eu só estou profetizando, me esforçando para ser fiel no pouco. E o que Deus
que o Espírito Santo, que Jesus está fazendo, é lindo demais. Então para de querer dar, né, o jeitinho brasileiro nas coisas. Deixa o Espírito Santo operar. Os ossos vão começar, querido, se bater um no outro. Os rumores vão começar a aparecer. Sabe, você vai começar a ouvir rumores, barulhos maravilhosos. Querido, já comecei a ouvir em Sorocaba que o maior bambambam nos ônibus, você conhece a nova igreja? Qual? É uma tal da Paz. E será que ela é da Paz mesmo? Começaram a falar para mim que agora, no comércio, é o pessoal falando, é uma igreja tão amorosa. Quem vai lá diz que quer voltar toda hora. Querido, os ossos já começaram a se bater. Oh, aleluia! Os rumores já começou. E isso é o quê? Só o começo. Você precisa ouvir esses rumores. Amém? O profeta vai ouvir os rumores. Vai ouvir o que Deus está fazendo. Olha só. É possível ter muitos ossos secos dentro da igreja, sim ou não? É triste isso, hein? Por quê, querido? Porque muitas vezes, querido, tem líderes que chega do púlpito e quer fazer o quê? Falar o que pensa, o que acha. De vez de ser um instrumento na mão de Deus e profetizar, esse é o povo mais lindo de Cosmópolis. Esse é o povo mais ungido de Cosmópolis. Esse é o povo, o exército que vai ganhar essa cidade toda para Jesus. Não, é o contrário. Ele chega e diz, seus bandos de molenga, quando é que vocês vão ganhar mais alma para Jesus? Ele pega o cajado, irmão, e começa a dar cajadada em todo mundo. Tem algum pastor aqui assim, querido? Tem algum pastor aqui assim? Hã? Ainda bem que vocês não estão em dúvida não, né? Eu tenho certeza que os pastores aqui, querido, têm profetizado bênção na tua vida. Aleluia! Os líderes aqui só têm abençoado você. É por isso, querido, que você está crescendo, conquistando e vai conquistar muito mais. Os profetas de Deus, querido, não é para aproveitar o púlpito, para ficar dando cajadada, não. Ainda quando tem que falar algo sério, usa a palavra e com amor. Vamos lá, pessoal, nós vamos conseguir. Vamos sair da inércia, vamos sair do acomodismo, vamos lá, turma. Queridos, o profeta de Deus, ele usa a palavra de forma muito sábia para profetizar, amém? Então seja assim, na sua célula. Talvez, tem lá uns 3 que está dando problema. Começa a profetizar. Eu já vejo ele discipulando no mínimo 5 pessoas. Eu já vejo ele ganhando uma multidão de almas. E o cara está dando dor de cabeça, né? Começa a profetizar para você ver. Sabe, querido? Sabe aquele discípulo que não está indo? Aí o capeta começa a falar assim, rapaz, isso não quer nada com Deus. Manda ele fora, dá uma ajuda. Não, querido. Talvez o que está faltando na vida dele, sabe o quê? É que você se levante e profetize. O meu discípulo é um homem de Deus. A minha discípula é uma mulher de Deus.
sabe, já é mais que vencedor em todas as áreas da sua vida. Aí logo você vê o quê? O discípulo e a discípula sendo um sucesso. Sabe, queridos, Deus quer usar você poderosamente. Sabe, é possível ter muitos ossos secos dentro da igreja, sim. É por isso que nós precisamos começar a profetizar dentro da nossa casa. Amém? Precisamos começar a profetizar, sabe, querido, dentro da igreja, que é a nossa casa, espiritualmente falando. Porque Deus quer começar a grande mudança, a grande transformação. O grande exército poderoso é daqui para fora dessas paredes. Amém? Alcançando toda essa cidade. Ainda que parcialmente revestidos de carnes e tendões, mas sem o quê? Vida. Não adianta, querido, se não tiver o Espírito Santo operando. Amém? Olha só. Terceiro e último. A pregação deve ser acompanhada da oração. Caso contrário, ela será o quê? Em vão. Eu fico muito maravilhado de ouvir os líderes de vocês, como o pastor Luiz hoje, motivando você a orar, a tirar tempo na presença de Deus. Amém? Motivando você a jejuar. Querido, por detrás do modelo MDA, tem muitos princípios que nós não abrimos mão. E um deles é oração e jejum, querido. Nada funciona. Esse é o combustível que nos leva à presença do Senhor. Esse é o combustível que nos leva a ter intimidade com Deus. Eu tenho desfrutado tanto da presença de Deus, porque eu aprendi com o meu discipulador. Queridos, algumas vezes eu me passo até por ridículo, mas às vezes eu estou dentro do carro dirigindo e orando, aleluia, glória a Deus, é 20 minutos, 25 minutos, que eu vou estar pegando um trecho, e eu já estou ali, glória a Deus, aleluia, tal. Vem uma unção poderosa, eu começo a chorar dentro do carro, aí eu paro no sinal, oh, glória a Deus, eu te amo, quando eu olho para a direita, tem um olhando para mim assim, não vou nem perguntar o que ele está pensando, né? No mínimo, esse cara é doido. Eu sou sim, doidinho por Jesus. Queridos, eu estou na fila do banco. Você já sabe, né? Meia hora, meu irmão, é o prazo mínimo numa fila do banco. E tu acha que eu vou perder tempo? Aí eu começo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aqui, tá, pá, tá, rua, aleluia, glória a Deus. Aí a pessoa que está na frente. Aí eu, tudo bom? Legal? Aleluia, Senhor, glória a Deus, tudo aí. Quantas vezes, querido? Mas em todo tempo, orando, em todo tempo, na presença do Senhor. Sabe, querido, às vezes nós perdemos muito tempo. Passa meia hora, uma hora na fila do banco lá, igual um torrão. Tum. E às vezes não aparece um para falar abobrinha. Tu já viu aquela Dilma? Eu não gosto do penteado dela. E às vezes tem alguns irmãos que ainda entram na conversa. Sabe que eu também não gosto? Se ela usasse pelo menos um bob. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo, querido.
Mesmo colocando o Bob no salão, você está lá em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Né, irmãs? Ore. Se coloca na presença de Deus, profeta. Se coloque na presença de Deus, profetiza. E a oração e o jejum é o meio de fazer, sabe, querido, grandes milagres acontecer. Porque você se liga a Deus e Deus se liga a você. E o teu pedido, Ele vai querer realizar. Amém? Porque Ele é o teu general, o teu Deus poderoso. Cuidado com as transformações parcial. Por muitos anos a igreja brasileira, querido, já viu que o brasileiro, né? Ele é propício a isso. Começar e não. Você já viu nas cidades? Eu tenho viajado muito no estado de São Paulo. Tem algumas cidades muito bonitas, nobres, e você vê logo. Muitos empresários, muitos irmãos e irmãs, muitos moradores daquela cidade começam uma casa e termina. Mas tem outros, querido, você já viu como é que é? Começa, aí reboca por dentro, aí depois reboca por fora, sabe? 10 anos está lá, sem rebocar por fora. O brasileiro, querido, ele é propício a começar algo e não terminar. Deus não é assim, querido. Tudo que Deus começa, Ele termina. E um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, um verdadeiro profeta, uma verdadeira profetisa, começa e... Seja sincero comigo agora. Quantos aqui começou orando por pessoas e no meio da história pararam de orar e jejuar por essas pessoas? Seja sincero, pode levantar a mão. Você é um profeta. Isso não pode acontecer. Quando você para, as pessoas, queridos, têm uma transformação parcial. Você precisa ir até o fim. Você precisa ir até o fim. Não pare. Porque essas pessoas podem ter uma transformação parcial. Essas vidas podem ter uma transformação parcial. E isso não é bom. Ossos ganham corpo. Forma bonita. Mas não havia neles o quê? O Espírito Santo. Sabe, querido, você começa a orar e jejuar pela pessoa, ela até melhora, já está até vindo na célula. Mas se você não der continuidade ao processo, levar ela para um discipulado profundo, e deixar o Espírito Santo de Deus gerar nela uma transformação verdadeira, queridos, cedo ou tarde ela volta para o mundo de novo. Entenda que Jesus, que o nosso Deus Pai e que o Espírito Santo começa uma obra e completa, amém? E você, hoje, é a semelhança desse Deus. Tudo que você começar na sua vida, conclua para a glória do Senhor. Amém? Somente o Espírito Santo pode reanimar totalmente os mortos. Entenda isso. Essa pessoa precisa ser ensinada e levada à presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa encher a vida dela de todos os seus frutos. Amém? Por último aqui, devemos orar e interceder para que o Espírito sopre vida e complete a obra na vida de cada um.
Você como profeta de Deus, você como a profetisa, vai pagar o preço até o fim, querido. Se você tomar esta decisão, você vai ver o que Deus fará na tua casa. Você vai ver o que Deus fará na tua rua, na tua vizinhança. Você verá o que Deus fará no teu bairro, na tua cidade. Se hoje nós temos o privilégio de ter quase 60% de todo o povo santareno convertido, querido, é porque um dia os profetas de Deus se levantaram e pagaram preço para ver os vales de ossos secos se tornando verdadeiros soldados de Cristo. Amém? Conclusão: Deus colocou um instrumento poderoso em nossas mãos, que são as células e o discipulado. Use essas armas. Uma para evangelizar e atrair e levar a palavra a cada coração. O outro para cuidar e cuidar com excelência. A oração move a mão de Deus, que por sua vez move o quê? O universo. Se você ora, você vê os milagres. Amém? A oração intercessória ativa o Espírito que sopra vida sobre os mortos. Não pare de interceder. Deus só vai se manifestar o poder dele se você estiver orando e intercedendo. Se você está aqui hoje porque alguém orou por você, intercedeu pela tua vida. Por isso, faça isso por outros. Amém? Coopere com o reino de Deus. Nunca devemos nos aproximar do trono de Deus pedindo só por nós mesmos. Tira os olhos de você, profeta. Tira os olhos de você. Olha para o teu próximo, que com certeza está precisando muito mais do que de você, do que você mesmo. Amém? Comece a olhar para o teu próximo e amá-lo como a ti mesmo. Já ouvimos isso de manhã. Quando nós fazemos isso, aí Deus cuida de tudo que é nosso. Amém? Então entenda, quando você cuida do teu próximo e dos interesses dele, Deus cuida dos teus. Diante dos ossos secos, devemos fazer duas coisas. Primeiro, profetizar. Diga comigo, profetizar. E a outra, chamar a Deus para que o Espírito sopre. Você vê que é uma parceria, querido. O milagre só vai acontecer se você profetizar. O milagre só vai acontecer se Deus, através do seu Espírito Santo, soprar. Eu gostaria de pedir para você se colocar em pé. E eu quero te desafiar agora. Nós vamos tirar um tempo agora para profetizar e orar por essa cidade, amém? Porque eu tenho certeza, querido, que o ano que vem, primeiro ainda no término desse ano, nós vamos ver grandes milagres. Amém? Nós vamos ver as 130 células. E quando nós falamos em células, querido, é porque nós sabemos que cada célula, no mínimo, tem 10 almas preciosas. E eu creio que, no mínimo, 1.300 pessoas vão estar aqui, louvando e adorando o Senhor. Mas eu também sei que o ano que vem, querido, nós vamos ter uma conferência sobrenatural, porque os profetas de Deus não vão parar, não vão
tolerar a mentira de Satanás, os enganos deste mundo. Não vão perder tempo, mas vão estar profetizando. E aonde há profecia, o Espírito de Deus se manifesta para fazer grandes milagres. Não tem milagre maior, querido, do que uma alma que se arrepende e que entrega a vida a Jesus e que vai para a eternidade. Esse é o maior milagre de todos os milagres. E você tem sido um milagroso. Amém? Porque você tem ganho vidas para Jesus. Agora eu quero desafiar você. Você vai começar agora, querido, a profetizar. A profetizar sobre a tua igreja. A profetizar sobre a tua casa. A profetizar sobre as tuas células e sobre os teus discípulos. Basicamente essas 4 coisas nós vamos profetizar agora, amém?